Pais amados, nesse dia eu quero trazer aqui uma história bíblica. Quero relatar um pouco sobre essa história bíblica que todos conhecemos, ou já ouvimos falar, até as crianças, através de desenhos animados, ou aqueles que frequentam uma igreja em escolas dominicais, sobre o gigante Golias e Davi. E eu quero dizer que no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos um grande confronto, né? Um rapaz chamado Davi, ele enfrenta um homem de guerra muito forte, um gigante bem preparado, chamado gigante Golias. E este gigante, junto com a tropa dos filisteus, provocava com insultos as tropas de Israel. Durante 40 dias, ele vinha de manhã e vinha à tarde e ficava provocando as tropas de Israel para que Israel enviasse um guerreiro para lutar com ele. Então não precisava de todas as tropas se enfrentarem, né? Ia morrer muita gente. Então naquela época tinha esse costume também. Um guerreiro de uma tribo, de um povo, enfrentava o guerreiro oposto. E essa história nos traz lições valiosas para as nossas vidas em dias atuais. Deus te promete uma bênção. E no caminho para a bênção, Ele te prepara para recebê-la. E por muitas vezes, para te fortalecer, Ele traz muitas lutas. Que é o caso um exemplo, José do Egito. Deus, através de um sonho, falou que ele ia governar sobre toda a sua família. Deus iria dar uma autoridade muito grande a ele. E isso causou muita inveja, né? Muita inveja dos seus irmãos. É outra história também bem conhecida, que eles forjaram a morte de José, mas acabaram que jogaram ele dentro de um poço e depois venderam ele como escravo para o Egito. Mas lá na frente Deus o exaltou, né? E ele se tornou governador do Egito, segundo homem mais poderoso do Egito. Esse é um exemplo. Todos nós queremos vitórias, mas a vitória sem luta é difícil, não é bem assim que acontece, né? O apóstolo Paulo mesmo já dizia: por isso me alegro em meio às lutas, provações e perseguições. Se nós formos ler o Novo Testamento ali, tem várias cartas do apóstolo Paulo, e muitas ele relata as perseguições que ele sofreu, lutas, açoites, prisões, né? E muitas coisas, mas nós, hoje em dia, nós somos abençoados por essas cartas que ele escreveu, movido pelo Espírito Santo do nosso Deus. Mas ele sofreu bastante para levar esse evangelho. Então, esse problema das tropas dos filisteus, né, vindo de encontro às tropas de Israel, perdurou por 40 dias, esse gigante provocando, insultando as tropas de Israel. 40 dias. Aí nós perguntamos, mas por que demorou 40 dias? E nas nossas vidas também tem problemas que se achegam, dificuldades, e nós muitas vezes pedimos ajuda a pessoas, oramos, vamos ao Senhor, e essas lutas se perduram. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma situação econômica. E muitas vezes pessoas questionam por que está demorando tanto, eu pedindo a Deus, né? Então são circunstâncias problemáticas que muitas vezes Deus deixa que se esgotem todas as possibilidades humanas, para então Deus vir com seu braço forte e ser exaltado. Mas eu quero deixar uma palavra aqui de ânimo. Vá de encontro ao seu desafio, não se desanime. Não faça de conta que ele não existe, porque realmente existe, mas nós temos que enfrentá-lo. Nós não podemos nos acovardar diante das lutas. E uma das chaves para nós recebermos a vitória é a fé. A palavra já nos diz que a fé, através da fé que nós venceremos essas batalhas que possam vir contra nós nesse mundo. É a confiança em que Deus está contigo, comigo, para nos dar a vitória. Deus nos dá essa vitória através da nossa fé e da nossa atitude, como foi o caso do
que nós estamos relatando aqui de Davi. Ele tomou uma atitude, ele tinha fé em Deus, que Deus podia dar essa vitória através da vida dele, mas ele tomou uma atitude. Deus testara Davi, em particular, com um leão e um urso. Agora o testava publicamente com um gigante. Se formos fiéis nas batalhas individuais, Deus nos auxilia nas provas públicas. Com frequência, o povo de Deus desanima nos menores testes que cruzam seu caminho. Não percebem que os pequenos testes são uma preparação para as batalhas maiores, que com certeza surgirão. É não confiar em si mesmo, mas ir na força e no poder do Espírito de Deus. 1 Samuel 17, 45 ao 47, é quando Davi está enfrentando o gigante. E olha só as palavras de Davi: eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus a quem a tens afrontado. E no 46 ele fala: hoje mesmo o Senhor o entregará na minha mão. Hoje acaba o sofrimento. Hoje acaba essa vergonha, né? Quando nós confiamos e vamos através da força do Senhor, né? Do braço forte do Senhor que está estendido ao nosso favor. Quando nós confiamos e agimos dessa forma, então espere, faça isso, espere. Fale, tenha fé que hoje mesmo esse problema talvez que você esteja enfrentando se acabe. Esse gigante que se levantou contra ti seja derrotado. A luta não é nossa, né? É do Senhor. O inimigo tem afrontado através das nossas vidas, ele quer atingir o nosso Deus, o Criador. Ele tem a maior raiva do Senhor, né? Ele estava no princípio da criação, ele estava lá nos céus, ele foi derrotado e jogado para baixo. Então ele desceu até a terra e nós somos adversário dele, e ele quer, através das nossas vidas, nos derrotando. É como se ele quer atingir realmente ao Senhor, entristecer a Deus. Deus permite, né, essas lutas, essas batalhas. E ele chama a adversidade para nos levantar como homens e mulheres de valor e nos capacitar para, além de lidar com essa situação, nos trazer a solução e nós sermos honrados diante dos homens. Deus nos honra. Quando nós colocamos a nossa fé e confiança no poder que há no Senhor, Deus vai nos honrar. Deus te honra. Você tem valor e Deus tem te dado coragem que muitas vezes nem você imagina que tem essa coragem. Está lá dentro e às vezes nem você imagina que Deus pode te fortalecer e você pode enfrentar esse problema, não desistir, não se acovardar. Deus tem levantado gigantes em sua caminhada, na sua vida, para que você saiba que quanto menor você for, sem força própria, Deus agirá por você. Ele tem agido por nós, né? Pois Ele é poderoso, Ele é Deus forte, e não existem gigantes que possam derrotar os escolhidos dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre que agirmos como Davi, honrando a Deus e reconhecendo que é dele que vem a capacitação, nós venceremos. Continue firme, mesmo com as adversidades e os gigantes que surgirão na sua vida. Confie e não retroceda. Enfrente cada adversidade que surgir em sua vida através da força do Senhor, que é o Senhor que nos fortalece. Deus está contigo nesta peleja. Amém? Nosso abraço. E que Deus te torne a cada luta, cada adversidade, te torne um vencedor. Saiba que Deus, quando Jesus subiu, Ele disse que jamais não nos deixaria sós. Então nós temos a presença dEle para nos dar a vitória contra o nosso adversário. Receba essa bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém.